Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Superliga de Cirurgia, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, composta por 14 ligas de 5 faculdades diferentes hoje. Isso é um motivo de muito orgulho, como eu sempre digo aqui. Hoje temos um tema bastante interessante. Damage control é sempre um tema que atrai todos os interessados em cirurgia, mesmo aqueles que não praticam cirurgia de emergência, cirurgia do trauma, porque é uma coisa extremamente arrojada, é um assunto, né, que intriga todo mundo. Até mesmo quem não quer fazer cirurgia tem a curiosidade de entender um pouco sobre damage control. Estou vendo que a gente já está com 79, 80 participantes. O Dr. Bruno Monteiro, vocês vão ter o prazer de ouvi-lo falar. É um cara de uma didática excepcional. Já assisti algumas aulas dele e todas as aulas dele eu fico de queixo caído. Acho que vocês vão gostar muito, né? É um amigo muito querido. A gente se conheceu aí pela cirurgia, né? Pela vida aí da cirurgia. Trabalhamos junto algum período. Depois o Bruno se destacou demais e até vou dar um spoiler, né? O Bruno vai ser o nosso palestrante do próximo tema, que é a carreira, porque o Bruno se colocou aí como uma versatilidade muito grande, não só na parte acadêmica, não só na parte técnica, também na parte de administração, né? Como lidar com a carreira médica em outros aspectos. Então, vou dar um spoiler já falando que ele vai ser nosso próximo convidado também. Mas hoje, com esse tema Damage Control, eu até pedi para ele me deu um breve resumo aqui, eu vou falar um pouquinho, mas eu pedi para ele contar também para vocês todo esse caminho que ele trilhou na área de trauma para poder chegar aqui e dar uma aula dessas para vocês. São poucas pessoas que, quando o tema, né, é sorteado não, escolhido pelas ligas, né, Damage Control sempre que cai lá na lista, sempre é escolhido. São poucas pessoas que eu penso que dá para dar uma aula dessas, e o Bruno é uma delas. Então, Bruno fez residência de cirurgia geral e trauma no Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, cidade conhecida por bastante traumas, né? Depois, ele me contando aqui, assumiu como oficial médico do Corpo de Bombeiros e foi fazer atendimento pré-hospitalar. Tá? Uma parte também da cirurgia, do damage control que, né, cai ali na golden hour, aquele primeiro atendimento fora do hospital. Depois ele foi para fora, foi para Buenos Aires fazer uma pós-graduação em medicina de emergência, voltou ao Brasil, fez cirurgia do trauma e APH, né, pré-hospitalar. 2 anos depois foi para os Estados Unidos e lá ficou 3 anos fazendo um fellow de cirurgia do trauma e de terapia intensiva. Niki, que voltou de volta para o Brasil, foi quando nós nos conhecemos. Ele acabou entrando como docente da Unicamp na cirurgia do trauma, fez mestrado e doutorado nos temas relacionados ao assunto, né? E depois, a própria Unicamp, assim, trilhou todos os caminhos que podiam ser trilhados, resolveu seguir uma carreira fora da vida acadêmica e também teve um grande destaque, atuando também com atendimento de urgência e emergência e formando aí um time de cirurgiões, administrando aí um grupo seleto do grupo Surgical, que está ali no fundinho da tela dele. Depois ele pode também dar um spoiler da próxima aula, contar um pouquinho para a gente. E hoje, sucesso aí em todos os aspectos, não só mais na cirurgia do trauma agora, como também na cirurgia como um todo. Então, fiz essa introdução aqui, mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó, já subiu para 92, 93 participantes. Eu tenho quase certeza que hoje a gente bate o recorde por causa do assunto, por causa do palestrante. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Bruno para não ficar causando mais suspense aqui, para a gente já ir direto para o assunto, que eu imagino que vai ter muitas perguntas no final. Até queria propor para vocês, eu vou abrir o microfone de quem quiser fazer pergunta. A gente tem o botãozinho do Question and Answer, vocês podem anotar lá os mais tímidos que queiram, de repente, só falar, me chama, professor, tal, que eu acho que dá para a gente promover aqui para vocês fazerem a pergunta ao vivo também, vai ser bacana.
tá? Vamos fazer isso aqui ficar bem descontraído, bem um papo de amigos aqui. Então, Bruno, bem-vindo mais uma vez. Acho que é a segunda ou terceira, acho que é a segunda vez. Essa é a terceira, acho que você dá aula aqui na Superliga. Se depender de mim, vai dar mais várias. Já tem mais uma contratada, né? Você vai ganhar a carteirinha de sócio, né? E, cara, plateia é sua. Eu sei que você vai dominar. Já batemos, estamos chegando no 100 já. Boa, Marcelão. Porra, é um prazer enorme estar aqui, você sabe. Te agradeço de coração as palavras. Eu não canso de dizer, né, o respeito que eu tenho por você, seu pai. Pouca gente sabe aí, mas já estamos aí, 100 pessoas a mais vão saber hoje o quanto que seu pai nos ajudou no início da nossa carreira aqui em Campinas e até hoje, né? Seu pai é muito querido, você. Então, toda vez que você me convidar, eu vou vir aqui pela nossa amizade, pelo prazer que é falar para aluno, né? Dentro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né? Que é um local tão gostoso, né? As pessoas amigas, assim. Então, é um prazer inenarrável, cara. Lamento que a pandemia não tenha permitido a gente estar junto, né? Mas, se Deus quiser, esse momento chega, esse momento volta. Só nos estacionamentos de hospital, né? Exatamente. Mas, ó, para os alunos aqui, eu acho que para os alunos é bom, porque a gente tem aqui, eu não sei quando foi a última vez exatamente que você veio, acho que faz um ano e pouco, mas como eu disse no começo, já são 14 ligas de cirurgia de 5 faculdades. Então, assim, tem gente que não queria te conhecer pessoalmente, está tendo a chance aqui de te ver aqui. Então, eu acho que essa é a parte bacana do online. Mas eu concordo, o presencial faz falta. É verdade. Talvez a gente tenha que fazer presencial, mas transmitindo ao vivo. Seria o Essa mundo ideal, né? Vamos fica uma pensar nisso. ideia. Daqui a Fica uma pouquinho, falta ideia. pouco essa pandemia, voltamos ao normal. Fica uma ideia. E o crescimento das ligas também, eu acho que a última vez que nós estivemos juntos para aula aí, eram apenas 7. Eu acho que vocês já dobraram em tamanho. Então, puta, é uma delícia ver os projetos que funcionam, né, e que crescem, né? Então, É, legal. Obrigado, viu, pelas palavras aí. Você mais do que ninguém sabe a trajetória que a gente tem no trauma, o amor que a gente tem no trauma. Para aqueles alunos que estão aí presentes hoje, quando eu estava no 4º ano da faculdade, voltando de uma apendicectomia às 2 horas da manhã, acompanhando, né, um médico que eu admirava muito, que operava demais. Ele vira para mim e fala assim: Bruno, o que você vai fazer da tua vida, afinal? Qual que é a sua especialidade? O que você está pensando? Eu falei: professor, eu quero fazer trauma. Ele disse: trauma? Trauma? Vai fazer trauma? Você vai viver o resto da vida dando plantão? Você vai fazer uro? Vai fazer vascular? Vai fazer trauma? Aquilo me deu um choque, né? Puta, mas eu gosto de trauma. E acabou que eu parei de acompanhar ele. Eu acho que um pouco por parte disso também, de uma decepção, assim, porque eu achava que ele fazia trauma porque ele gostava e tal, mas não era porque ele realmente precisava dos plantões, né? Mas eu não desanimei do meu sonho, da minha vontade de fazer trauma, fazer hoje o que eu defendo mais como sendo cirurgia de urgência, emergência e trauma, né? A gente teve a oportunidade de criar aí dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões um programa de aprimoramento, Marcelo, não sei se eu já falei para você sobre isso, mas um programa de aprimoramento em cirurgia de urgência, trauma e emergência. Essa é uma especialidade que não vai acabar nunca, mas é para quem gosta, é para quem realmente quer trabalhar e não se importa com os horários e tudo mais. Dentro da cirurgia do trauma, especificamente, a gente tem a cirurgia do controle de dano, que é o que eu vou falar para vocês hoje. E inicio compartilhando a minha tela com esse tema. E como o Marcelo colocou, é um tema que encanta, de fato encanta muito, porque cirurgia do controle de danos é aquela cirurgia em que você precisa se concentrar e precisa focar em salvar a vida do doente. E é preciso saber como, qual é o caminho que a gente precisa tomar para salvar a vida desse doente. Por isso que eu coloquei ali Keep Calm and Think, é um plágio, obviamente, né? Mas esse mantenha calma e pense, raciocine,
é fundamental para tudo na medicina que exige um processo de tomada de decisão. Então, se vocês tiverem que guardar uma mensagem inicial dessa aula, caros alunos, que mantenham a calma sempre e pensem criticamente, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. A cirurgia do controle de danos ela vem de um conceito da Marinha do norte-americana e do Exército norte-americano, né? Em que um navio, quando está em combate e é atingido, ele precisa se manter flutuante, né? Ele precisa se manter em combate, né? O USS Cole, que é essa fragata, ela estava em combate de fato e, como vocês podem ver, ela foi atingida por um torpedo no meio do seu casco, né? É um tipo de lesão, um tipo de injúria ao casco desse navio que certamente poderia conduzir esse navio ao naufrágio. No entanto, por causa de um conjunto de medidas chamadas controle de danos, esse navio ele não afundou e continuou em combate. A partir daí, se pensou se não haveria, então, uma forma de aplicar alguns conceitos parecidos com esses da Marinha para salvar a vida do doente, de forma que ele pudesse sobreviver. E é aí que vem esse conjunto de medidas que engloba a cirurgia do controle de danos, né? Tudo isso em prol de uma palavrinha que se chama hipoxemia, né? O seu paciente, quando é um paciente vítima de trauma, um paciente crítico, um paciente grave, o maior problema dele, o que leva ele a um quadro que vocês provavelmente já conhecem como choque, é a hipoxemia grave. O paciente sangra, ele entra em um ciclo anaeróbio, ele para de produzir energia celular, traduzida em ATP, nesse caso 32, e essa energia celular ela é subtraída a 2 ATP. E o produto dessa hipoxemia, dessa baixa taxa de oxigênio no organismo, é o lactato. A hipoxemia, junto com o lactato, junto com a coagulopatia e junto com a hipotermia, elas matam muito. E foi daí que, então, pensou-se numa forma de controlar os danos causados por esses itens que eu falei para vocês, através de um processo que se chama reanimação hemostática. A reanimação hemostática é, portanto, um conjunto de medidas em que se busca otimizar aquele grau de falência orgânica que está crescendo através de um processo acidótico hipoxêmico grave. Tudo isso é uma engrenagem, né? Enquanto você tem a reanimação hemostática como aquela engrenagem-chefe, você pode usufruir de medidas, talvez a hipotensão permissiva, ou o próprio protocolo de transfusão maciça, ou quem sabe até a cirurgia do controle de danos, para que esse paciente ele retorne ao seu estado fisiológico ótimo. O paciente grave, quando chega vítima de trauma na sala de emergência, ele certamente está dentro de um processo de consumo fisiológico muito grande. Consumo esse traduzido pela acidose oriunda daquela hipoxemia que eu falei no slide anterior. Algumas medidas, então, são necessárias dentro dessa engrenagem. O paciente ele chega no pronto-socorro, é onde você faz as medidas iniciais e já inicia aquele processo que a gente já denominou como reanimação hemostática. No segundo passo, esse paciente vai ao centro cirúrgico, conduzido às pressas, para controle da hemorragia e manutenção desse processo de reanimação hemostática e cirurgia do controle de danos, provavelmente dita. A cirurgia do controle de danos é, então, uma cirurgia abreviada em que você tenta, ao máximo, controlar a fisiologia do doente e não corrigir a injúria anatômica desse doente. É dentro desse ponto 1, 2 e também no 3 que você aplica o protocolo de transfusão maciça, que é um conjunto de medidas que inclui a transfusão de sangue, a transfusão de plasma, plaquetas, eventualmente outros derivados do sangue e o próprio ácido tranexâmico para fazer com que esse paciente ele pare de sangrar e otimize o transporte de oxigênio, que é o que, na verdade, está matando esse doente naquele momento, além da hipotensão. Lá na unidade de terapia intensiva, onde ele foi conduzido após uma cirurgia abreviada,
esse paciente ele se mantém aos cuidados da reanimação hemostática, corrigindo aqueles distúrbios metabólicos de exaustão que incluem a acidemia. E quando esse paciente ele apresenta sinais fisiológicos favoráveis, ou quando ele melhora clinicamente, esse paciente é novamente conduzido ao centro cirúrgico para uma revisão e tratamento definitivo. O trauma e a cirurgia do controle de danos ela é aplicada com o objetivo de corrigir um estado de hipoperfusão tecidual aguda, ela é aplicada com o objetivo de corrigir o choque e otimizar, portanto, a hipoxemia desse doente. Claro que existem diversos tipos de trauma, com diversos tipos de lesão, muitas vezes lesões como essas, que nem se parecem como um trauma grave, mas que dentro lá da barriga desse doente apresentam lesões sérias que precisam de cirurgia. Eventualmente, esse paciente vai ou não precisar de controle de danos, não é todo doente vítima de trauma que precisa da cirurgia do controle de danos ou do protocolo de transfusão maciça. A gente está falando de uma pequena porcentagem de doentes que chegam gravíssimos e que precisam de medidas salvadoras, que incluem essas que a gente colocou, como esse paciente com ferimento penetrante no abdômen, que chega após um assalto com uma distensão abdominal, líquido livre dentro da barriga, e ele precisa de controle de danos porque ele tem uma das indicações maiores de controle de dano, que é o trauma multivisceral. Claro que em outros cenários, esse paciente, na época do Getúlio Vargas, ele chega com evisceração clara, né? Esse é um paciente gravíssimo, né? E acreditem, esse não foi um trauma contuso, esse foi um trauma penetrante por ferimento por arma de fogo de alta velocidade, um fuzil AR-15 que atingiu o tórax desse indivíduo e removeu parte da parede torácica e da parede abdominal desse paciente. Claro que esse paciente chega muito grave, ele não sobrevive às lesões, apesar de ter sido ainda operado sob cirurgia do controle de danos. Bom, algumas evidências sobre a reanimação do controle de danos propriamente dito, né? Se eu posso falar assim, eu vou resumir a aula em cirurgia do controle de danos, mas é um contexto muito maior, é a reanimação do controle de danos. E há algum tempo atrás nós publicamos esse artigo de livro, né? Esse capítulo de livro que fala sobre Damage Control Resuscitation, esse num livro internacional, mas que já tem um artigo parecido um pouco que nós fizemos também para esse manual de urgência e emergência, mas eu receio dizer para vocês que este capítulo, que foi publicado aí, se me recordo bem, em 2014, 2015, talvez ele não esteja mais na sua máxima atualização. Hoje, a gente já tem conceitos mais novos e que eu vou ter o prazer de mostrar aqui para vocês. A justificativa, então, da reanimação do controle de danos é porque os pacientes morriam em uma curva trimodal descrita por uma brasileira chamada Andrea Sawaia, publicado no Journal of Trauma, na década de 80, em que ela percebeu que os pacientes eles tinham 3 curvas de morte e que talvez alguma dessas curvas pudessem ser alteradas. Assim foi com a curva número 1, que era aquela curva em que os pacientes morriam na cena, com a vinda e a melhora da complexidade do APH, do atendimento pré-hospitalar. Esses pacientes eles morrem menos na cena e vêm com lesões mais graves para o hospital. Essa curva número 1 e 2, elas acabam se sobrepondo, quase se formando uma curva, enquanto que existe ainda a curva de morte tardia, que é aquela em que os pacientes acabam sofrendo de sepsemia. Nesse vídeo aqui, é só para aqueles que nunca viram cirurgia, eu trago uma laparotomia de uma paciente. Esse não era um caso meu, eu estava só filmando o residente operando, mas é uma paciente que chegou com um trauma abdominal após uma queda de moto. E observem a quantidade de sangue que sai de dentro dessa cavidade abdominal. É um fluxo vultuoso oriundo de um trauma esplênico grau 4, em que o paciente sangrava muito, chegou chocada na sala de emergências, realizado a cirurgia do controle de danos nesse caso. E vejam que quando a gente fala de sangramento abdominal, a gente está falando de um fluxo muito grande de sangue, capaz, inclusive, de exanguinar o paciente com todo o seu conteúdo de sangue circulante dentro do abdômen ou dentro da pelve, ou até mesmo dentro do tórax.
Então, quando a gente está falando de sangramento, a gente está falando disso. Por isso que precisa correr. Aqueles que têm a vontade de fazer cirurgia de urgência, emergência, precisam entender que esse é um processo de exaustão fisiológica. Aqueles que gostam de emergência e não de cirurgia e que vão trabalhar na sala de emergência, lembrem-se que pode estar sangrando nessa velocidade de sangramento e que o tempo é vida. Você precisa fazer de tudo o mais rápido possível para salvar a vida do doente. Existem outros cenários também em que a cirurgia do controle de danos ela pode ser aplicada. Nesse paciente, por exemplo, em que ele chega, por alguma razão o vídeo não passou, mas era uma toracotomia de reanimação. Esse paciente ele chega com um ferimento abdominal grave e nós realizamos a toracotomia de reanimação a fim de clampear a aorta abdominal, como vocês podem ver aqui. Isso aqui é uma Satinsky, é uma pinça vascular em que a gente emprega ali para que pare o sangramento. Pena que o vídeo não saiu, mas tecnologia é assim mesmo. Então, vamos adiante. Esse caso também é um caso em que o paciente ele já chega coagulopático. Como eu disse para vocês, a coagulopatia ela faz parte de um cenário que pode levar à morte, né? Aumenta certamente a mortalidade. E vejam que esse paciente, após um ferimento penetrante por arma de fogo, em topografia de subclave esquerda, ele sofre uma lesão de subclave, está aqui a artéria subclave, e vejam como esse paciente já estava coagulopático, né? Você não vê coágulo, você só vê um líquido vermelho, que eu não sei se a gente pode chamar isso de sangue. Por isso, pessoal, que eu peço a vocês que, como acadêmicos de medicina, saibam e ensinem como interromper um sangramento. Esse curso do American College of Surgeons ele é um curso que é para leigos, né? Ele ensina depois, principalmente depois daquele evento lá da corrida de Boston, lá onde houve o atentado à bomba, com várias pessoas com lesões de membro inferior, eles perceberam que precisavam, de fato, ensinar a população a interromper o sangramento. Vocês são potenciais instrutores por serem acadêmicos. Vocês, como ligantes, vocês podem promover eventos desse curso, ensinar as pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais leigos vocês ensinarem a interromper o sangramento, melhor. Mais pessoas serão salvas, mais vidas serão salvas. Existem outros temas importantes e que também podem ser controversos. Quem sabe um dia a gente não volta para falar sobre via aérea e o que se tem dito aí ultimamente sobre via aéreas difíceis, fisiologicamente difíceis e assim sucessivamente. Mas para o tema de hoje, o que importa para vocês é que existe uma corrente que defende circulation first. Ou seja, pode ser que daqui a um tempo aquele que vocês conhecem como sendo o ABCDE do trauma, ele mude. Já mudou no pré-hospitalar, né? Hoje a gente tem o X-ABCDE. Pode ser que exista essa migração do X-ABCDE para o ATLS, ainda não aconteceu, mas nós já sabíamos disso, a gente já fazia a interrupção do sangramento, né? O que a gente só precisa tomar cuidado é que você, como é um processo dinâmico, você não vai interromper a obtenção da via aérea do seu paciente para interromper ou para avaliar uma hemorragia. Claro que se aquele paciente está sangrando ativamente, você precisa interromper a hemorragia e acessar a via aérea desse doente o mais rapidamente possível, porque o que salva a vida não é só a interrupção do sangramento, e sim a otimização do transporte de oxigênio desse paciente, evitando assim a hipoxemia. Então, daí as prioridades ainda do trauma são o ABCDE, pode ser que isso mude ou não, mas esse é o cenário de guerra que nós gostamos de viver, que é a sala de trauma, onde temos a missão de salvar a vida desses pacientes graves que chegam lá na sala de emergência. Como eu disse para vocês, lá naquele capítulo de livro, nós temos um fluxograma que mostra que a coagulopatia, a acidose e a hipotermia, elas matam. Mas, como eu disse para vocês também, esse trígono, ou esta tríade letal, ela já não está mais em voga. O que está em voga agora é esse trabalho publicado por Ditzel, um paramédico norte-americano, que teve uma sacada muito inteligente. Todos já sabiam que a hipocalcemia matava,
mas ele, como paramédico, entendeu que precisava nomear esse processo de tão importante que era a hipocalcemia. Dentro dos hospitais, a gente já sabia que precisava fazer cálcio para esses doentes, mas Ditzel ele foi mais rápido e mais inteligente e renomeou a tríade letal agora para diamante letal, porque não só mais a hipotermia, a acidose e a coagulopatia fazem parte de um processo de morte aguda desse doente, mas também a hipocalcemia. Lembrem que esses pacientes que recebem muito sangue no protocolo de transfusão maciça, por exemplo, os níveis de cálcio também caem pela perda sanguínea e caem pela transfusão, né? Existe alguns materiais ou substratos dentro que ele não é metabolizado pelo fígado e ele acaba conduzindo a um processo maior de hipocalcemia também. Ok? Então, lembrem que, a partir de agora, não existe mais tríade letal, e sim o diamante letal. Sobre o conceito de controle de danos, então, o que você tem que lembrar, de forma resumida, em 3 pontos, significa que esse paciente é um paciente com um consumo fisiológico muito grande, ele tem uma resposta fisiológica já consumida, exaurida, a sua missão é recuperar a fisiologia do doente, interromper o sangramento, controlar a contaminação e estabilizar esse doente do ponto de vista fisiológico o mais rapidamente possível, retornando com o processo de oxigênio, de transporte de oxigênio, o mais rapidamente possível. Mas a controle de danos, inicialmente, então, ela foi desenvolvida para o trauma, né? Ela é uma forma de controlar e de salvar a vida. Hoje já extrapola isso, a gente usa controle de danos em paciente séptico, por exemplo, né? Então, tem lá os seus objetivos, decida rapidamente se você precisa do controle de danos ou não e se você vai realizar o tratamento definitivo. Certo? Aqui eu tenho um paciente com uma lesão de veia cava, né? É uma lesão difícil, muitas vezes é difícil interromper o sangramento. Esse daqui, todos os videozinhos estavam passando antes da apresentação, agora eu não sei por que ele não vai. Mas tudo bem, aqui o que eu mostrava era que esse sangramento ele sobe rapidamente, ele parece muito com aquele fluxo do primeiro vídeo que vocês viram, em que o paciente ele tinha uma quantidade de sangue tão grande saindo dali que é difícil o controle, né? Aqui a gente consegue ver a lesão da veia cava, né? Uma lesão extremamente difícil. A veia cava ela é uma veia extremamente frágil, qualquer tração pode ampliar a lesão, então é preciso ter um mínimo de expertise para tratar esse tipo de lesões. Você, obviamente, como cirurgião de trauma, você pode fazê-lo, não necessariamente um cirurgião vascular, até porque muitas vezes não é o cirurgião vascular que está lá na porta, no plantão, naquele momento. Isso tudo porque, quando a gente fala de microcirculação, a gente entende melhor o motivo que a gente precisa recuperar o ciclo de transporte de oxigênio desse doente. Nesse livro em que nós fomos editores, um livro chamado Intensive Care for Emergency Surgeons, é um livro que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, de mostrar, porque é um livro que eu adoro e só tem grandes nomes aí. E lá no capítulo 9 de Stuart Meyer, eles mostraram essas fotos, né? Uma foto de um glicocálice normal, na foto A e C, e de um glicocálice no paciente em choque. Olha, o glicocálice ele é uma glicoproteína que está presente lá no terminal vascular. Alguns vasos nossos nem glicocálice tem, mas é uma barreira muito importante para o balanço proteico e hídrico dos nossos pacientes, do nosso corpo, do nosso organismo. Então, entendam que se esse glicocálice ele não existe, o processo de controle de pressões de hidrostática oncótica, de pressões de migração de células, ele não é mais controlado. E esse paciente ele acaba sofrendo um edema muito grande, uma inflamação muito grande, e ele precisa de um tempo biológico para recuperar esse glicocálice aí. Por isso que é muitas vezes difícil tratar não só o paciente vítima de trauma, mas os pacientes em choque em geral, porque eles estão totalmente sem o glicocálice, que agora não faz parte do controle de fluxo, de pressões, de líquidos e de células em geral. Está lá alguns exemplos, né, de capilares, etc., e a função
que o glicocálice ele tem para nós, né? Então está lá, principalmente no controle de proteínas e de pressões, etc. É um órgão muito importante dentro da nossa microcirculação. Sobre o protocolo de transfusão maciça, existem diversas definições, mas o fato é que a definição ela deixa de ser importante quando você encontra o paciente claramente chocado na sala de emergência. Lembrem-se que a principal causa de morte evitável na sala de trauma é a hemorragia. Se você interrompe, você salva a vida desse doente, porque esse paciente consegue transportar o maior combustível celular que a célula vermelha transporta, que é o oxigênio. Certo? Então, é um conjunto de medidas para o paciente grave, que inclui a hemotransfusão, principalmente de O negativo, plasma, plaquetas e o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. E ele, com menos de 3 horas do trauma, né, e ele auxilia no processo de interrupção da hemorragia, auxiliando na coagulação desse doente. Portanto, evitem a hemodiluição. Se esse paciente perdeu sangue, devemos oferecer sangue, porque cristalóides não têm hemoglobina, e a hemoglobina é o que transporta o oxigênio. O oxigênio dissolvido no nosso plasma, ele tem uma quantidade muitíssimo pequena. Enquanto a gente tem 1,39 gramas por decilitro de oxigênio em cada 100 decilitros de hemoglobina, no plasma a gente tem 0,003. É muitíssimo pequeno e incomparável. Então, lembrem que esse é um ponto importantíssimo, né? A reanimação inicial hoje no controle de danos ela deve ser com 1 litro, cautela na administração de volume, portanto, cuidado com síndrome compartimental, a gente já falou disso em uma outra oportunidade aqui no Superliga. Cuidado com aquilo que levou ao conhecimento maior da SARA desde a Guerra do Vietnã, com a lesão pulmonar aguda, né, chamada inicialmente de pulmão de Danang. Na verdade, era um infiltrado de líquido, hoje conhecido como shunt pulmonar, e oriundo dessa quantidade de volume que se fazia e hoje não se faz mais, né? Além de tudo, todo o processo de complicação da coagulação desses pacientes. Hipotensão permissiva é importante, só cuidado, não deixe mais de 90 minutos, evite a hipotensão permissiva em coronariopatas, em gestantes, em idosos. A hipotensão permissiva ela é muito boa, mas se esse paciente ele tiver principalmente TCE, você precisa tomar muito cuidado. Ela está contraindicada nesse caso, porque a hipotensão permissiva, se ela falha, ela traz um processo de hipoperfusão tecidual tão grande que esse paciente pode piorar a condição neurológica dele, e você precisa lembrar também que esse paciente ele tem que sobreviver e sobreviver ativo na sociedade. Ele não pode sobreviver com um índice de participação neutro na sociedade. Por isso, nós estamos sempre preocupados com a perfusão cerebral desses pacientes. A decisão crítica é, portanto, o mais importante. Pense nela o mais rápido possível. Reconheça as dicas que o seu doente lhe passa, que são dicas de hipoperfusão, assim como o paciente que está com rebaixamento do nível de consciência, o paciente que está hipotenso, taquicárdico, o paciente que está com diaforese, o paciente que está com o tempo de enchimento capilar muito longo. Isso são dicas que o seu doente dá. Pelo amor de Deus, eu estou hipoperfundido, me ajuda, né? Se recorde da fisiologia e converse com o seu time. Decisão é pensamento crítico, e você só vai ter pensamento crítico baseado em 3 coisas. Primeiro é a evidência, o quanto que você estuda. O segundo é a sua prática, o quanto que você pratica aquilo que você estuda. E o terceiro é o treinamento, né, antes de você praticar. Então, é um tripé. Esse tripé ele auxilia no seu processo de decisão, que certamente traz uma performance maior quando você está na sala de emergência. Então, as dicas importantes são as seguintes. Se você está num ambiente fisiologicamente hostil, lembre-se dessa linguagem que o doente dá, né? A pele fria também, os sangramentos espontâneos, a coagulopatia, distensão abdominal, edema, são sinais outros que o seu paciente lhe dá e que você precisa tomar a decisão de controle de dano o mais rapidamente possível. E se você está operando ainda, como se dizia lá fora, it's time to bail out, é hora de ir embora, é hora de vazar, é hora de você resolver o problema do doente na UTI, porque no centro cirúrgico não tem mais nada para você fazer.
Existem alguns padrões de lesão que indicam a abreviação da cirurgia, sinônimo de controle de dano, que são essas lesões vasculares combinadas, lesões multiviscerais, lesão penetrante, no que o Mattox e Ashberg, no livro Top Knife, chamam de surgical soul, né? Uma área no quadrante superior direito que engloba grandes vasos, como artéria mesentérica superior, veia mesentérica superior, porta, fígado, pâncreas, duodeno. É uma área complexa, cava, aorta, área complexa de se mexer, e que se sabe que esse paciente é um paciente com maior risco de mortalidade quando ele tem lesão nesse segmento, caracterizado por eles como surgical soul. Lesão hepática de alto grau, fratura pélvica com hematoma são outros tipos de padrões de lesão que fazem com que você precise tomar essa decisão de sair de lá o mais rapidamente possível. Existem algumas manobras, para vocês que gostam de cirurgia, manobras como a manobra de Mattox. Essa é a manobra clássica de Mattox, em que tem uma rotação medial total de todos os órgãos da esquerda para a direita, uma medialização dos órgãos que estão situados à direita. Vejam onde está nessa primeira foto aqui, ó. Vejam onde está o pâncreas, vejam onde está o rim. Ou seja, Mattox descreveu que toda essa rotação seria para acessar grandes vasos, para que você pudesse ter um controle de danos mais ideal, né? Hoje a gente pode até realizar a manobra de Mattox de uma forma modificada, sem rodar o rim, sem rodar o baço, mas isso depende também da complexidade da lesão e o que você quer fazer naquela cirurgia. A outra manobra, que é a manobra de Catel-Brasch, associada à manobra de Kocher. A manobra de Catel-Brasch é a mesma mobilização do cólon, só que sem trazer o fígado, é o cólon direito mobilizado medialmente, e a manobra de Kocher é aquela em que você expõe a cabeça do pâncreas através da rotação medial do duodeno, certo? Então, são manobras essenciais cirúrgicas no trauma. Aqui eu tenho também outras manobras importantes, como a manobra de Pringle. A manobra de Pringle é quando você acessa através do forame de Wieslow, você atravessa o hilo hepático e clampeia o hilo hepático por determinado período, tá? Para que você tenha um controle de hemorragia do fígado. Pode ser que essa hemorragia ela ainda assim não seja controlada, porque até pelo próprio fluxo retrógrado da cava, mas a manobra de Pringle ela já ajuda bastante e é possível você realizar ela com segurança, é uma manobra fácil, até o residente mais aí no seu segundo, terceiro ano, talvez já consiga fazer com tranquilidade uma manobra de Pringle. Aqui é a manobra de Kocher, como eu mostrei para vocês, e expondo aí a veia cava, a veia renal e a aorta propriamente dita. Aqui eu tenho alguns trabalhos que nós já participamos em trabalhos parecidos com esse. Essa é a primeira descrição do uso do balão, né? Esse daqui foi o Dr. Renato Pogetti, um grande nome do trauma no Brasil, a quem eu tenho muito respeito também. Ele fez esse desenho de um balão e depois, lá na Unicamp, o Gustavo Fraga, ele adaptou usando o balão de Sandsteichen Blakemore. A gente acabou publicando isso lá, acho que até antes ele publicou alguma coisa com o uso do balão e depois a gente publicou novamente com um caso como esse aqui no World Journal of Surgery. Então, realmente funciona para as lesões penetrantes, é uma manobra interessante. Se você tiver disponível o balão, ótimo, mas não necessariamente com ele. Outras manobras vasculares, como aquela que a gente empregou lá na veia, na artéria subclave esquerda, que é um shunt, né? Um shunt arterial. Esse shunt a gente acaba usando com muita frequência. Às vezes eu gosto de deixar um loopzinho aqui, para que a gente tenha mais facilidade do controle desse shunt vascular. Mas isso pode ser feito para você não perder tempo fazendo uma costura, anastomosando vaso com vaso, já que esse paciente é um paciente crítico, um paciente grave. Existem outras formas de controle vascular também, como esse controle da cava. Eventualmente você precisa abrir a cava anteriormente, fazer o reparo posterior
e a síntese anterior posteriormente, né? Hoje a gente já tem o fechamento temporário, que é a utilização da pressão negativa. Esse daqui é a forma industrial, a gente usa bastante isso hoje no trauma e também na cirurgia de controle de danos nos pacientes sépticos, né? Como esse aqui, em que eu tenho um abdômen totalmente séptico e aqui eu aplico a terapia de pressão negativa a fim de tratar esse paciente o mais rapidamente possível e fechar essa cavidade, esse abdômen, o mais rapidamente possível. No passado, se deixava em peritoneostomia, né, a bolsa de Bogotá. Hoje, a gente não faz mais isso. Hoje, quando pode, utiliza a pressão negativa. Certo? Esse paciente que vocês viram, a gente foi tratando, trocando a terapia de pressão negativa, até que, enfim, a gente consegue sintetizar a parede e levar esse paciente de volta à sociedade, tratado, curado, depois de uma sepse abdominal grave como essa que eu mostrei para vocês no início. Portanto, senhores, eu termino aqui no meu tempo. Um tempo que, se deixar, a gente fica aqui por horas. Ainda bem que existe um tempo limite. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, número 1, é que cirurgia do trauma você precisa ser um cirurgião fisiológico, não só um cirurgião anatômico. Essa é a grande diferença entre o cirurgião que faz cirurgias eletivas, que está ali para consertar um problema de preparar o doente, e esse doente ele está ali para correção anatômica, essencialmente, diferente do paciente vítima de trauma, em que a sua fisiologia ela já está exaurida. Portanto, pense e lembre da perfusão tecidual, além de parar o sangramento. Muitas vezes você não vê a brisa dessas que está aí sobre esse capim, mas você sente essa brisa no seu rosto. Essa é a perfusão tecidual que eu quero trazer para vocês nunca mais esquecerem. E, por fim, o take-home message que eu trago para vocês é: leiam. Leiam livro, não leiam artigo. Vocês precisam entender a base da medicina que está presente nos livros. Eu até hoje tenho aqui livros aqui na minha mesa, livros-texto, em que eu recordo algumas coisas. Não tenham vergonha em ler livro, não tenham pressa em querer ler artigo. O artigo vai chegar na sua vida em algum momento, talvez na residência ou um pouco mais à frente, mas agora é hora de vocês lerem livros. Cuidado com a era Instagram. Eu tenho visto muitas pessoas aí fazendo educação médica via Instagram, né, residentes dando cursos de cirurgia, né, com uma experiência vasta em cirurgia. Cuidado, né, sejam críticos. Hoje a gente tem muito acesso à informação. Extrapolando um pouquinho do Instagram, recentemente eu fiz um post aí com um artigo que saiu no JAMA, né, um monte de flaws, né, um monte de imperfeições colocadas no artigo que motivaram que nós escrevêssemos uma carta ao editor do JAMA demonstrando que aquele tipo de artigo não poderia ter sido publicado naquele jornal. Treinem bastante, treinem o máximo que puder, treinem muito, convivam no cenário hospitalar, olhem, observem, porque assim vocês vão aprender mais e mais rápido. Não queiram fazer direto. Vejam primeiro, né? Sigam exemplos de pessoas que vocês considerem que são bons médicos e traduzam esse exemplo na sua prática diária. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Marcelão, eu estou perfeito. Aliás, eu estou com 1 minuto de atraso aqui no meu tempo. Mas eu fico aí disponível às perguntas e vai ser um prazer discutir com vocês. Obrigado mais uma vez, grande Marcelo, meu amigo, um prazer estar aqui com você. Legal, Bruno. Nossa, de novo uma aula excepcional. Batemos aqui em 120 alunos, né? Já liberei aí para os alunos que estão vendo, já liberei no chat o link para a lista de presença. E vou começar aqui fazendo umas perguntinhas, mais para animar o pessoal, porque imagino que tenha gente com curiosidade. Aliás, vou pedir para vocês escreverem, ou escreve no chat, ou escreve aqui no botãozinho QIA, e aí a gente, se tiver muita vergonha, a gente lê a dúvida de vocês, não precisa
falar ao vivo. Mas quem quiser falar ao vivo, também fica à vontade que a gente consegue promover aqui. Aí, Bruno, eu estava vendo a sua aula, bate aquela saudade do pronto-socorro, do centro cirúrgico da época de residência, né? Daí a gente tem filho, essas coisas, já essa rotina, essa dinâmica a gente já não vive mais, né? E também chamou a atenção o quanto de nomes você citou aí de colegas internacionais, e aí eu lembrei do congresso que você foi o presidente, a gente fez aqui em Campinas, o congresso da Sociedade Mundial de Compartimento Abdominal, que trouxe, putz, a maioria desses que você citou aí, a maioria do pessoal que produz conteúdo nessa área estava aqui em Campinas, aqui andando, tomando cerveja junto com eles. Então, Verdade. coisas assim que me São remeteram. pessoas como nós, né? Pois é, tudo maluco, né? São comuns, né? Todo mundo pode chegar onde os grandes chegam, é só querer. Né? E a gente, às vezes, fica com aquele sentimento inferiorizado aqui no Brasil. Pô, os caras vêm aqui, são amigos, né? Tomam chopp, tomam vinho, tomam cerveja, igual a gente. Nossa, muito pessoal, muito bacana. E aí, você vou te aproveitar um gancho que você deu, né, dos cursos de Instagram, a gente fica meio, né, a gente que atua ali também junto aos alunos, educação, tudo. E aí tem uma pergunta para você. O tema foi damage control, né? Dá para aprender damage control hoje numa residência normal, vamos dizer assim, cirurgião geral, plantão, né? Então o pessoal aí vai querer fazer cirurgia, já que eu fiz cirurgia, vou dar um plantãozinho, vou lá na porta. Como é que é para esse cirurgião geral, numa formação básica, de repente pegar uma situação dessa? O que você diria que, além de uma cirurgia geral básica, esse cirurgião deveria se preocupar em aprimorar? Boa pergunta. A gente vive num país de dimensões continentais, né? É difícil ter o controle. Por exemplo, se você comparar com Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Espanha, né? Nós somos um país gigantesco. Como é que você assume que todos os hospitais vão ser iguais, todas as residências vão ser impossível? Impossível. Aquele que gosta de trauma, o ideal, ou que gosta de urgência e emergência, o ideal é que procure uma residência em que você sabe que tem um volume de urgência e emergência. Tem gente que não gosta, e não há nada de errado com isso. Né? Tem gente que quer fazer a cirurgia geral para depois fazer vascular. Ele não quer viver o trauma, ele não quer viver a urgência e emergência. Então, graças a Deus que é assim, porque assim as pessoas podem se dividir e fazer aquilo que elas gostam e que elas querem fazer. Para aqueles que gostam de trauma e não forem para uma residência que haja esse movimento de urgência, emergência e trauma, eu recomendo que procure depois a outra especialização. Né? Assim como você fez cirurgia do aparelho digestivo e eu fiz trauma, eu acho que essa pessoa tem que fazer trauma. A gente está num momento muito difícil do cenário de residência no nosso país. Né? Hoje, as vagas de residência elas foram recluídas, elas foram retiradas. A residência aqui da Santa Casa de Campinas, por exemplo, a gente tinha 4 vagas, agora nós temos 3. A residência da Unicamp tinha um número X de vagas, caiu 1/3. A residência do HC da USP caiu mais um tanto, eu acho que são só 14 vagas disponíveis hoje, eram 20 e poucas. Né? Então, até a disponibilidade para a residência está diminuindo, ou seja, o nível de dificuldade está aumentando. Eu acho que, em breve, esses programas de aprimoramento eles vão acabar sendo mais notáveis. Na nossa época, um programa de aprimoramento era visto como, puxa, aprimoramento, meu negócio é residência, né? Eu não vou fazer aprimoramento. Mas eu acho que isso muda, como muita coisa vem mudando no nosso país, eu acho que isso em breve muda. Principalmente por causa dessa motivação que a própria comissão de residência está forçando que se faça, né? Porque não vai ter vaga para todo mundo, isso é uma verdade. A outra verdade agora que todos têm que fazer 3 anos de residência, né? Então, uma vez que você faça a sua residência de cirurgia geral de 3 anos, não é suficiente para lhe formar.
você vai ter que fazer alguma coisa a mais, e se você gosta de urgência e emergência, procure locais onde tenham residência de trauma ou serviços que tenham algum tipo de aprimoramento em cirurgia de urgência, emergência e trauma, né? Não é fácil não é difícil você achar o serviço onde tem, mas faça, porque a cultura é diferente, né? O cirurgião de trauma, urgência e emergência, ele acaba sendo forçado a pensar de uma forma diferente, principalmente focado na fisiologia, como eu falei, do que só na anatomia, o que é a essência do cirurgião geral. Você é um cara que sempre chama atenção para essa questão da fisiologia, da medicina intensiva, e você me deu essa oportunidade de falar dos cursos de aprimoramento. Você acha que agora, não só para o cirurgião geral, para o aluno, de repente saiu da formação básica, saiu da faculdade, ainda nem foi para a residência, esses cursos de aprimoramento para, de repente, até adquirir conhecimento e treinamento em via aérea, sepsis e tal, manejo de situações de medicina intensiva, mas que ele vai provavelmente aplicar no plantão. Você indicaria para esse pessoal? Cara, muita coisa mudou, né, Marcelo? Na nossa época, a gente não tinha simulação e tinha cadáver, né? Hoje não tem cadáver e tem simulação. Mudou. Mudou a forma de ensinar, mudou a forma de aprender. O que eu vejo hoje, sinceramente, eu não tenho pudor nenhum em falar. A faculdade, ela te oferece o que se pode. Você tem que buscar aquilo que você acha que precisa aprender a mais, né? Eu acho que esses cursos de extensão, como curso de via aérea, ultrassom, etc., é uma necessidade. Quem faz acaba se diferenciando, não só dentro da faculdade, mas também quando chega na residência já sabendo fazer alguma coisa, né? Infelizmente, hoje a gente vive uma corrida de sabedoria. Todo mundo quer saber. O problema é aquele cara que acha que sabe, ou aquele cara que tem certeza que sabe, mas não sabe. A gente vê isso muito, né? Você sabe que a gente acaba encontrando isso no dia a dia. Então, eu recomendo, sim, que faça. Você sabe, a gente trabalha com isso, trabalha com educação. Acho que eu travei e voltei. A gente trabalha com isso, trabalha com educação e eu acho que os cursos estão aí para ajudar, né? É para fazer você se preparar melhor para a hora que você realmente precisar. Legal. E aí eu tenho uma colocaçãozinha, uma perguntinha aqui, também dentro do contexto agora do Damage Control. E aí, aproveitando o gancho da apresentação que eu pedi para você, né, do seu histórico, todo passagens pelo Rio, pelos Estados Unidos. Eu lembrei que você me falava sempre da Colômbia, você pegou a Colômbia numa época que a Colômbia era barra pesada. E a gente vê um paralelo muito grande da medicina, da cirurgia do trauma e tal, em cenários urbanos de guerra, praticamente guerra, né? Então, Rio de Janeiro, armas de projéteis de grande energia, né? Essa coisa da medicina de guerra trazida para o cenário urbano é algo também que o cirurgião do trauma acaba tendo que se preparar, porque os conflitos estão aí, né? As situações todas. Dá um pouquinho dessa experiência sua que você viveu até fora daqui, né? Para saber o quanto que isso que veio da medicina militar, vamos dizer assim, né? Várias coisas do damage control também vieram dessa área militar em tempos de guerra. Vários aprimoramentos na cirurgia do trauma vieram da guerra, né? Como que está isso hoje, talvez cenário Brasil, assim? Como é que você vê? A gente também tem que aprender um pouquinho de como lidar com situações assim? Boa pergunta. Bom, a cirurgia do trauma, ela, sem dúvida nenhuma, ela existe baseado no que se aprendeu nas guerras, né? Então, eu acho que o meu interesse em cirurgia do trauma me fez também criar um interesse na história das guerras e tudo mais. Então, hoje, quando você estuda as guerras e vê a evolução que a medicina teve em cada guerra, desde a Primeira Guerra Mundial até a Guerra do Afeganistão, você entende que guerra é péssimo, mas para a medicina ela foi muito bom, né? Porque se aprendeu muito, né? Por exemplo, transfusão de sangue total.
Falando de damage control, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial não se transfundia sangue. Na Segunda Guerra Mundial se transfundia plasma. E aí se mudou esse conceito. Na Guerra do Vietnã se dava soro fisiológico. E viram que os doentes estavam piorando por causa desse soro fisiológico. Na Guerra do Afeganistão não dava mais soro fisiológico nem sangue. Dava colóide. Dava solução à base de amido, o que hoje está contraindicado. E aí começa a voltar a falar no que se fazia no passado. Aliás, eu falei, a Primeira Guerra não se fazia sangue total na Primeira Guerra, depois fez plasma. E agora volta a se falar sobre sangue total de novo, né? Então, tudo que a gente sabe no meio civil, hoje é fruto da experiência de cenários catastróficos de guerra. No Rio de Janeiro, na época em que eu trabalhava no Getúlio Vargas, era complexo, porque a gente não entendia muito disso. O Brasil ele teve uma participação, digamos, pequena na Segunda Guerra, né? E a nossa experiência para trauma era muito pequena. E a partir do momento em que chega a Guerra do Tráfico no Rio de Janeiro e que o tráfico com as armas mais potentes da própria força de segurança começavam a apresentar lesões, isso foi assim, assustador e levou a gente a procurar uma forma de aprender a tratar aquilo, né? Foi esse um dos fatores motivadores da gente ter ido lá para os Estados Unidos e conhecer um pouco melhor. Lá no Ryder, o Ryder Trauma Center é um Army Trauma Training Center, né? Então lá a gente acabou se envolvendo com o exército americano, participando de treinamento de Mass Casualty Injuries, que era um treinamento em que um time chamado Forward Surgical Team, o FST, treinava para recuperar trauma de guerra. Então, eram cirurgiões urologistas, obstetras, cirurgiões de tórax eletivos, que normalmente não faziam cirurgia do trauma, e agora estavam no exército americano a caminho da guerra para tratar lesões como aquela. Então, ali eles aprendiam isso e foi assim, uma experiência fantástica, né? Fantástica. A gente teve a oportunidade, a gente estava conversando antes, né, de ir para a Colômbia fazer alguns treinamentos lá no Hospital Militar Central, que é uma experiência também fantástica. Os caras lá da Colômbia são muito bons com trauma, eles têm uma experiência com o narcotráfico também única, né? Principalmente na guerra lá da época do narcotráfico, na década de 80, aí, com Pablo Escobar. Quem não viu Narcos, né? Eu me recordo, eu liguei para um dos amigos meus da Colômbia lá, falando sobre outras coisas. Eu falei, rapaz, aqui no Brasil agora está uma moda naquele Netflix lá do Narcos, né? Aquela série. Você chegou a ver? Ele falou, não, eu não vi Narcos, eu vivi Narcos. Né? Quer dizer, os caras viveram realmente aquilo, então é complicado. Mas, assim, no aprendizado, tudo que a gente sabe hoje, Damage Control Resuscitation, veio da guerra. A aplicação de terapia de pressão negativa, hemotransfusão, controle da coagulopatia, timings, né? Quando fazer uma coisa, quando outra, quando tomar decisão disso ou daquilo, isso tudo vem do aprendizado da guerra. Então, como eu disse no início, né, dessa conversa aí, a guerra sempre foi muito ruim para a humanidade, mas ela sempre foi muito boa para a medicina, né? Eu tenho uma pergunta aqui no Question and Answer, eu até vou pedir, veio como anônimo. Professor Bruno, quais as especificidades do controle de danos em politraumatizados? Eu talvez até vou pedir para quem fez a pergunta quiser esclarecer um pouco melhor, achei ela meio abrangente. E aqui apareceu para mim que a Gabriela Ortiz Félix levantou a mão. Eu vou até colocar aqui. Gabriela, você quer falar? Porque eu deixei você apta a falar, se quiser fazer uma pergunta direta. Enquanto acho que o nosso amigo participante anônimo coloca lá. Você entendeu a pergunta, Bruno? Não sei se eu... Eu imagino que ele esteja perguntando se fazer o controle de dano realmente salva a vida do doente, né? Eu acho que é isso, doente vítima de trauma.
Ele coloca no politraumatizado, bem colocado, porque hoje a gente, como eu falei na aula, né, a gente amplia o conceito do uso do controle de danos para a sepse ou para outros cenários abdominais, até pós-operatórios, enfim. Mas se ele está perguntando, se ele aplicou a palavra especificidade a índice de mortalidade, não há dúvida, e a ciência já comprova isso, que quando bem aplicado, quando bem indicado, o damage control, obviamente, salva muita vida, né? Então, eu acho que ele só precisa saber quando aplicar, né? Mas não há dúvida que a gente sabe que é benéfico para o doente. Só precisa ter cuidado com esses over indications ou under indications, né? Legal. A Gabriela respondeu aqui enquanto você estava falando que a dúvida dela já tinha sido esclarecida, acho que um pouquinho antes você estava falando. Bom, Bruno, eu também não vou ficar tomando muito... apareceu aqui, ó, Gabriel Seixas. Agora sim, com nomes a gente consegue chamar. Quer falar, Gabriel? Eu também consigo te promover aqui. Vamos ver se ele fica inibido. Eu gosto de fazer o pessoal conversar direto aqui. Oi, Pode professor. falar. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Foi bem isso que eu escrevi mesmo, assim. É uma dúvida que eu tenho, assim, de umas cirurgias um pouco mais complexas que exigem mais de uma especialidade, né? Que tem, imagino que tem cirurgias que precisam, por exemplo, de ortopedia, cirurgião vascular, urologia, alguma coisa, uns traumas mais complexos. Eu gostaria de ouvir o senhor comentar sobre isso, assim, essa rotina, a tomada de decisões, os tempos cirúrgicos, não sei exatamente como funciona. Eu acho que pela experiência do senhor, acho que seria uma coisa legal de ouvir. Obrigado, professor. Boa pergunta. Quem que manda na parada? Boa pergunta. Então, é assim, Gabriel, o mundo do trauma ele não é Californication. Você está aí com a camisa do Red Hot Chili Peppers aí. Ele não é um mundo em que você muitas vezes tem a ajuda das pessoas, das outras especialidades e tal. Por isso que lá fora a formação do cirurgião de trauma é uma formação independente, dentro do possível. Então, por exemplo, hoje eu realizo precisar uma anastomose vascular. Se precisar, eu faço um shunt vascular. Se eu tenho, hoje, por causa da minha formação de cirurgia do trauma, se eu tenho, por exemplo, numa cirurgia oncológica, uma lesão vascular, eu sou capaz de corrigir. Se eu tenho uma lesão urológica, de ureter e etc., eu sou capaz de corrigir, porque eu aprendi na cirurgia do trauma a resolver isso. É por isso que a nossa equipe de urgência aqui hoje, em Campinas, ela acabou tomando uma proporção muito grande, que a gente tem um índice de resolução muito alto. Às vezes a gente tem colegas que chamam a gente para resolver algum problema em campo. A gente tem hospitais aqui que contratam a gente só para isso. Às vezes, numa cesárea, lesou o ureter, lesou a alça, alguma coisa, bexiga, a gente vai lá e resolve. Eu não sou cirurgião urológico. Eu não quero me comparar a um cirurgião urológico. O cirurgião urológico é um cirurgião urológico. Eu sou cirurgião de fazer um reparo de uma lesão vascular, ou que eu não posso fazer um reparo de uma lesão uretral, por exemplo. Assim como não significa que, entrando no quadrado do Marcelo, eu, como cirurgião geral, eu não possa fazer uma cirurgia do aparelho digestivo, uma colecistectomia, uma hérnia de hiato, uma hérnia qualquer. Né? Isso está dentro do livro de cirurgia. Né? O tratado de cirurgia geral ele inclui essas especialidades. É claro que eu não quero me especializar em como realizar uma litotripsia de um cálculo no ureter. Isso não me interessa, eu não sou urologista, como eu falei para você. Então, a minha formação hoje é uma formação mais ampla que demanda a necessidade do trauma. Para você ter uma ideia, existia uma discussão sobre o cirurgião de trauma realizar trepanação para drenar hematoma epidural, que poderia levar o doente à morte rapidamente em um ambiente austero, por exemplo. Isso não evoluiu muito.
mas se fala nesse tipo de treinamento para aqueles que trabalham em ambiente com recurso limitado, por exemplo, ou com ausência de especialistas. A ortopedia é a mesma coisa, né? É uma área que foge um pouco mais daquilo que você pode fazer dentro da barriga, do tórax ou do pescoço de um doente. Então, a ortopedia, apesar de, na formação do cirurgião de trauma, você rodar na ortopedia e entender alguns processos de ortopedia, você acaba tendo que chamar o ortopedista, que na grande maioria das vezes ele está presente no pronto-socorro, assim como está o cirurgião geral. Aí, Bruno, Normalmente, só complementando, né? Normalmente, quem toma conta do doente é o cirurgião de trauma, de fato. Né? E se existe alguma coisa além da complexidade, não existe mal nenhum você chamar o colega para ajudar, né? O colega da especialidade. Né? Então, se eu tiver uma lesão que eu considero uma lesão muito complexa para eu fazer, eu faço um shunt vascular, deixo o membro perfundindo e depois eu chamo o colega para ele fazer a lesão. Mas se eu achar que não precisa, eu vou fazer na hora, sem problema nenhum. Então, é um ponto importante. Por exemplo, a minha tese de doutorado foi sobre ferimentos cardíacos penetrantes. Eu não sou cirurgião cardíaco, sou cirurgião de trauma. A minha tese de mestrado foi sobre trauma de bexiga. Eu não sou cirurgião urológico, mas eu estudo trauma de bexiga. Então, são esses pontos. Gabriel levantou a mão de novo. Fala aí, Gabriel. Não, isso aí. Eu ia agradecer, né, pela resposta. Obrigado, professor. E também eu queria ver, assim, por exemplo, numa cirurgia que tem, por exemplo, fraturas de membros inferiores, por exemplo, e alguma questão que precisa ser resolvida na cavidade abdominal, essas cirurgias são feitas ao mesmo tempo. Aí você mesmo falou, né, que você pode fazer, pode definir tempos e primeiro resolver o que é mais importante, depois chamar um colega especialista, enfim. Eu iria comentar sobre isso mesmo. E obrigado pela resposta, professor. É isso mesmo, Gabriel. A parte que eu ia fazer, Bruno, eu também tinha entendido isso, que assim, dentro do cenário da sala de cirurgia, com paciente grave politraumatizado, as prioridades ali, neuro, ortopedia, vascular, quem é o cara que define, ó, agora é a vez do A, do B e do C. Então, como que funciona essa dinâmica dentro da sala de cirurgia. Boa, boa. O cirurgião de trauma é o responsável pelo doente. Né? E as outras especialidades são as especialidades que vêm para somar ao cuidado. Né? Então, as especialidades são adjacentes ao cuidado do doente. Quando a gente tem, por exemplo, traumas graves, cabe ao cirurgião de trauma decidir o que é mais grave e o que deve entrar primeiro. Eventualmente, esse paciente ele tem, por exemplo, ele se envolveu em um acidente de trânsito, ele foi atropelado. Normalmente, as lesões musculoesqueléticas são muito graves nesse tipo de energia. E isso faz com que você já pense em algumas coisas. Por exemplo, fixação da pelve. Será que ela deve entrar primeiro? Será que eu preciso abrir primeiro? E aí tem uma série de medidas que você faz na sala de emergência. Por exemplo, se ele não tiver líquido livre, a chance de eu ter que abrir esse abdômen é muito, muito baixa. A chance do choque hemorrágico que está vindo pelo trauma pélvico ou pela lesão de órgãos longos é muito grande. Então, o ortopedista entraria primeiro. Né? Se esse paciente ele tem um hematoma epidural, pode ser que eu tenha que entrar junto com a neuro, se ele tiver com um sangramento ativo. Né? Já me peguei várias vezes entrando em cirurgia junto com a ortopedia, fixando a pelve. Então, isso sim pode acontecer e depende do maestro dessa orquestra toda, que é normalmente o cirurgião de trauma. É isso aí. O que o espaço físico permitir, né, que seja feito junto, porque ali também vira uma coisa, né, uma bagunça ali para espaço, aquele sangramento daquele jeito que você mostrou, não sobra muito espaço para outros entrarem ali. Aquele sangramento foi uma queda de moto, uma fratura esplênica, cara. Então, Poxa. você vê como é que sangra absurdo, né? É importante o aluno ele entender o que é o trauma abdominal, né? O trauma abdominal sangra para matar mesmo. E você precisa ser rápido. Legal. Bruno, eu vou fazer aqui cumprir uma ordem do nosso chefe, o mestre Ramiro, do CBC, me mandou uma mensagem aqui, ele queria que divulgasse para os alunos
um evento, eu vou pôr aqui o link no chat, que é um evento de boas práticas em cirurgia minimamente invasiva do CBC São Paulo, que vai ser agora no dia 29, das 7 às 20, tá? E aí eu falei para ele, chefe, pode deixar que eu vou passar a mensagem aqui ao vivo. Eu e o Bruno estamos cumprindo o nosso Boa. papel aqui. Boa, boa. Muito legal Bom, esses eventos do CBC, viu? Tenho a estão mandando oportunidade de bem. assistir aí algumas coisas cara, puta, participei de um aí recentemente falando sobre toracotomia de reanimação, se me recordo bem. Cara, muito Ele me legal. chamou esse sábado, eu estava fazendo endoscopia, eu não pude ir num também que ele queria que eu participasse. Mas eles são bem bacanas, eles estão trabalhando Muito bem. legal. Vale a pena os alunos ficarem ligados no cbcsp.org.br, que ali tem bastante conteúdo bacana também. E eu pus o link aí no chat desse webinar de boas práticas em cirurgia minimamente invasiva. Bruno, acho que cumprimos aqui nosso objetivo. Que quem ainda está nos assistindo fique aí para a próxima apresentação com a expectativa de ouvir o Bruno falar agora não mais de cirurgia, tecnicamente falando, mas de vida de cirurgião. Você vê que o Bruno tramitou na área acadêmica, tanto como docente, como pesquisador, como cirurgião do campo, né, do dia a dia, como cirurgião eletivo, como chefe de equipe, como administrador, empresário, né, podemos dizer agora. Então, enfim, acho que vai agregar bastante aos alunos entenderem aonde eles podem atuar, né? Ou talvez melhor dizendo, o que eles vão ter que atuar em paralelo, porque você é médico, mas você é pai, mas você é dono do seu negócio, você precisa ganhar dinheiro, tem que saber a parte de finanças. Então vai ser bem bacana isso na próxima aula. Tem uma última manifestação aqui da Ana Carolina. Doutor, pretendo fazer cirurgia em cardiovascular, mas eu amo as de peito aberto e acho que aqui deve ter sido autocorretor, é abdominal, deve ser. Em caso de perfuração de tórax por arma de fogo, quem entra em campo? Quem está no plantão. É o primeiro. Quem está no plantão é que vai entrar em campo, né? Pode ser o cirurgião geral, pode ser o cirurgião de trauma, se tiver um cirurgião de tórax, ótimo. Normalmente é aquele que tem mais experiência em tratar o trauma. Dificilmente você vai encontrar um cirurgião cardíaco de plantão. No Unicamp, há muito tempo atrás, tinha um. Mas hoje em dia eles estão mais atrelados às cirurgias eletivas, né? Cardiovasculares. Certamente você, como cirurgião cardiovascular, você só vai pegar um paciente desse se você tiver num centro de referência para a cirurgia cardíaca que tenha trauma e, eventualmente, num horário comercial, que você esteja lá, alguém te chame para ajudar. Fora isso, quem vai fazer, se for uma cirurgia cardíaca, é o cirurgião de trauma mesmo. Os ferimentos torácicos, hoje, os cirurgiões de tórax, obviamente que eles têm todo o treinamento para resolver, mas o cirurgião de trauma, para os casos de trauma, também tem. Né? Hoje a gente faz videotoracoscopia no trauma torácico, a gente faz o que precisar fazer dentro do tórax para uma lesão penetrante ou uma lesão contusa, que é mais raro, mas pode acontecer também, a gente acaba fazendo. Não tem tanto mistério assim, não. Ferimentos penetrantes, para você ter uma ideia, transfixantes do tórax, que só pegam o pulmão, 80% deles são tratados só com dreno de tórax. Então não é muito difícil tratar, não. Não, e é bacana, a gente nem falou aqui, mas a própria videolaparoscopia, videotoracoscopia também entrando na área do trauma, né? É uma coisa que na minha época, nossa, não podia nem imaginar fazer laparoscopia para trauma. E os tratamentos conservadores, então, que a gente nem tocou no assunto aqui, eu peguei ainda comecinho de conservador de FAF, de conservador de trauma abdominal fechado mais grave. Também são temas aqui que vou deixar até para sugestão do pessoal depois voltar para os próximos encontros. Bruno, brigadão, cara, mais uma vez. Estaremos juntos na próxima. Vou passar lá depois para o pessoal da Superliga a data certinha, o tema que a gente vai falar de vida de cirurgião.
E agradeço aí nossos 64 participantes que permaneceram aqui até o final e desejo a todos aí uma boa noite, se cuidem, continuem se cuidando para a gente se encontrar daqui mais ou menos um mês de novo. Valeu, Bruno. Prazer estar aqui com você, Marcelão. Um abraço para Valeu. todos os alunos aí da Superliga. Tchau, tchau, gente.